Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto bastante interessante, bastante atual, que veio à tona enquanto eu estava fazendo um levantamento de literatura, uma revisão de bibliografia, para um material que eu precisava preparar para uma aula, tá? Esse tema tem a ver com crosslinking e ceratocone. E, de uma forma bastante errada, mas bastante frequente, não só os pacientes, mas muitos colegas oftalmologistas, eles têm uma ideia equivocada de que o crosslinking é um procedimento fácil, rápido e simples, quando na verdade existe todo um fundamento teórico e bases, né, que são um tanto quanto complexos, tá? E o entendimento disso faz com que a gente também compreenda o resultado esperado ou às vezes o resultado esperado não alcançado. Não só isso, mas também a gente entenda por que existem variantes e algumas vertentes do protocolo original que a gente propõe ao paciente. Então, entender como é que o crosslinking funciona faz também com que a gente entenda o porquê dessas variantes. Só que um pouquinho antes da gente falar sobre o crosslinking propriamente dito, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o ceratocone, né? Os fatores que estão envolvidos não só no aparecimento, mas na evolução e também na manifestação clínica da doença, que a gente sabe que é um pouquinho heterogênea, tá? Essa heterogeneidade tem a ver com a genética. Então, os fatores genéticos, a gente sabe que alguns genes já foram identificados como associados ao aparecimento do cone. Então, são aproximadamente 20 descobertos até agora. Entre eles, esse VSX1 tem um papel bastante importante. Isso explica também por que em algumas populações a gente nota uma incidência e uma prevalência de ceratocone maior que outras, assim como a gente também consegue explicar por que existem uma história familiar envolvida, ou seja, não raro um paciente com ceratocone tem na sua família, seja um parente próximo ou um parente um pouquinho mais distante, mas alguém que também tem a doença, tá? Curiosamente, uma experiência bem pessoal que eu tive a oportunidade de viver foi no Equador. Eu fui para o Equador fazer um projeto de implantação de centros de laser e durante esse treinamento a gente tinha que fazer avaliação de pacientes candidatos à cirurgia de miopia. Nessa avaliação a gente fazia topografia, tomografia e não raro a gente deparava com córneas extremamente curvas, tá? Uma curvatura 48 dioptrias, 48 dioptrias e meia, e também um astigmatismo corneano relativamente alto, num ponto que não é muito comum, muito frequente de a gente ver no Brasil, tá? Então, 5 dioptrias e meia, 6 dioptrias, e muitas vezes astigmatismos regulares, simétricos, que não tinham nada que lembrasse o ceratocone, apesar da sua curvatura alta e do seu astigmatismo alto, eram regulares. Claro que entre alguns pacientes a gente via assim, padrão de ceratocone, mas isso me chamou bastante atenção de uma forma subjetiva, de que, puxa vida, essa população, curiosamente, andina, né, porque foi em Quito, em cidades ao norte e ao sul de Quito, mais do lado montanhoso do país, que a gente fez esse projeto de implantação. E aí, levantando a literatura, eu vi que pelo menos 3 artigos de 2018 mostravam casos de prevalência e incidência, então, assim, o descritivo epidemiológico de ceratocone em populações do Oriente Médio. Ou seja, algumas coisas explicam, né? Então, os próprios autores explicam que a etnicidade e também a questão de haver muitos casamentos consanguíneos, ou seja, gene envolvido, expliquem essa alta incidência e prevalência, tá? Associado a isso, nós temos também fatores bioquímicos, tá? Que foram recentemente estudados, porque até então a gente não tinha, talvez, o olhar nesse nível para o ceratocone. Então, notou-se que existe um aumento de enzimas proteolíticas do estroma corneano desses óleos cônicos, assim como uma diminuição dos inibidores da atividade de protease, tá? Se vocês notarem bem, existe essa tal de enzima, que é a lisil-oxigenase, que está presente naturalmente dentro da córnea, e ela tem um papel fundamental no crosslinking, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Nos óleos de ceratocone, essa lisil-oxigenase está curiosamente baixo, tá?
Isso junto com outros agentes, por exemplo, vitamina D, imunoglobulinas. Então, outros agentes bioquímicos fazem com que exista uma instabilidade da biomecânica corneana, junto com o afinamento, faz com que toda a parte colágena exista também uma alteração da membrana basal, culmine com uma alteração da morfologia e estrutura biofísica da córnea. E que no final a gente sabe que vai ser prolapsada, afinada, e que é, então, o fenótipo típico do ceratocone. Fatores externos também vêm sendo estudados, né? Então, olha só, novamente falando daquelas populações no Médio Oriente ou nos Andes que eu tive a oportunidade de viver. Curiosamente também, ou seja, é um fator que pode ser isoladamente de relevância ou um fator que simplesmente, por coincidência, está lá, não se sabe muito bem, mas de uma forma bastante intrigante, essas populações moram em locais de alta altitude, onde a umidade do ar é baixa, então um clima semiárido, tá? E também tem o número de partículas em suspensão no ar meio alta. Então, a gente não sabe se esses fatores são determinantes ou desencadeantes ou de relevância na incidência do ceratocone ou simplesmente uma coincidência que essas duas populações tenham uma predominância de cone maior, uma prevalência de cone maior do que outras populações, tá? Temos um autor, um amigo, um colega muito querido, o Dr. Damien Gatinel, da França. Ele apresentou várias vezes em alguns congressos, ele publicou e ele realmente levanta a bandeira de que o ato de coçar, então o coçar do olho, que seria um fator meramente mecânico, estaria altamente relacionado com a gênese do ceratocone, tá? A gente não sabe se é simplesmente uma questão mecânica, ou seja, você coçar o olho, você consegue deformar através de uma força externa a forma da córnea, ou o coçar também, então o trauma crônico, ela também tem um papel de desencadeamento de um processo inflamatório, onde explica o aumento de interleucinas e algumas citocinas inflamatórias que a gente encontra nas córneas cônicas, tá? De qualquer maneira, o ato de coçar, o fator externo de coçar, realmente está correlacionado à presença do ceratocone e é um fator externo de bastante relevância. Agora, falando do crosslinking propriamente dito, tá? O crosslinking não é uma novidade, é um procedimento que existe há mais de 10 anos, foi primeiramente publicado em 1998 pela equipe do Dr. Theo Seiler na Suíça, e o protocolo original, que foi batizado de protocolo de Dresden, ele consistia no quê? Primeiro, a córnea tinha que ser deputerizada, a riboflavina ela é pingada de forma de 3 em 3 minutos, por 30 minutos, para que haja uma inibição total do estroma corneano daquela medicação. E depois disso, a ultravioleta A, num comprimento de onda de 370 nanômetros, tá? Numa irradiância de 3 microwatts por centímetro quadrado, era aplicada naquela superfície por 30 minutos. Assim, então, é feito o crosslinking no seu formato original, nessa proposta original, que é o protocolo de Dresden, tá? De uma forma bem simplista, então, qual que era o objetivo do crosslinking? Qual é o objetivo do crosslinking, tá? Então, é aumentar a rigidez corneana. Através do quê? De ligações, ou seja, essa armação entre as fibras de colágeno da córnea, tá? Então, esse é o objetivo do crosslinking. E para entender um pouquinho melhor qual é o papel de cada fator envolvido, vamos começar pela riboflavina. A riboflavina, então, a vitamina D, ele é um fotossensibilizante que também tem um papel de fazer aumentar a absorção de ultravioleta pela córnea, tá? Uma córnea, então, que não tem riboflavina embebida, ela absorve 30% apenas da ultravioleta que lhe é oferecida. Com a presença da riboflavina, esse índice aumenta para 95%, ou seja, triplica a capacidade da córnea absorver aquela ultravioleta. E aí, a riboflavina presente, junto com a ultravioleta, no ambiente que existe um suprimento de oxigênio, faz com que haja, então, essa reação fotoquímica,
tá? Que libera radical livre de oxigênio, e é esse radical livre de oxigênio que, na presença daquela enzima, a lisil-oxigenase, promove as ligações de alguns elementos dentro da córnea. Esses elementos não são só o colágeno, é o que a gente, né, sempre imagina e quer. Não, são microestruturas do tipo aminoácidos, tá? E também macromoléculas como proteoglicanas, que se juntam uma à outra, fazendo então essas tais ligações covalentes, e essas ligações fazem com que a córnea fique mais estruturada, mais firme, e que evite com que haja o prolapso dela, né? Então haja o estacionamento desse prolapso da córnea, tá? Qual que é o resultado esperado então? A compactação do tecido, aumento da rigidez, é isso que a gente quer, tá? E isso faz com que então espera-se que haja o estacionamento da progressão da doença, tá? Uma coisa bastante curiosa também que se notou é que o crosslink não só tem então como resultado essas ligações entre as suas estruturas. O crosslink também age de forma bioquímica. Então notou-se que a taxa de degradação de enzima de colágeno caiu nas córneas que foram submetidas ao crosslinking quando comparadas às córneas que não foram submetidas ao crosslinking, córneas cônicas, tá bom? Então é bastante interessante porque ela age dessas duas formas. Uma questão só que foi sendo observado ao longo dos anos depois que o protocolo de Dresden foi estabelecido é que em alguns casos, e não se sabe muito bem quem são esses casos e quanto isso acontece, é o aplanamento progressivo da córnea, tá bom? Então, em alguns pacientes há esse aplanamento progressivo, não se sabe quem, e não se sabe até quanto que esse efeito que, de certa forma, é esperado. Se a gente imaginar que a córnea cônica tem uma curvatura alta, então o aplanamento não é de tudo ruim, né? Até que uma coisa bem-vinda. A questão toda é que é um aplanamento que a gente não tem no controle, a gente não sabe como fazer parar, quando vai parar e em que momento que esse aplanamento vai parar, tá? Evidências que o crosslinking foi eficaz, a gente pode ver em alguns exames de imagem. Então, se a gente notar aqui, a gente tem imagens de confocal, desde o epitélio até o endotélio lá atrás, a gente nota uma ausência total de ceratócitos até 300 micras de profundidade, ou seja, até 300 micras de profundidade, nesses estudos iniciais usando microscopia confocal, a gente notou que há a ação do crosslink evidenciado por exames de imagem. Na tomografia de córnea também a gente vê essa tal linha de demarcação, tá? A linha de demarcação é uma linha mais fotorrefletiva, né? Refletiva, que determina, então, até que profundidade o crosslink foi realizado, ou seja, foi eficaz, tá? Ele é bastante observado, principalmente nos solos que foram feitos crosslinking do método original, ou seja, no protocolo de Dresden, do que nas outras modalidades. Entretanto, a ausência de linha de demarcação não significa que o efeito do crosslinking não foi de forma satisfatória, ou seja, não significa que não foi eficaz, tá? Isso porque alguns estudos compararam, então, a presença da linha de demarcação quando foi realizado o método tradicional de Dresden versus na modalidade FAST, ou seja, onde a aplicação do laser foi feita de uma maneira mais rápida, tá? Com uma potência um pouco maior. E nesses casos, justamente nesses casos, notou-se que a linha de demarcação não era tão visível ou às vezes ausente, e no entanto, clinicamente, os pacientes apresentavam o estacionamento de progressão. Ou seja, foi eficaz, só não foi evidenciado a linha de demarcação. Para lembrar, então, existe essa tríade do crosslinking de colágeno, onde temos 3 fatores associados, tá? Que é bastante importante lembrar, então, esse tripé, onde uma ponta temos a riboflavina, na outra ponta a gente tem
a radiação ultravioleta, e na terceira ponta a gente tem a presença de oxigênio. Então, essa é a tríade do crosslinking de colágeno. E, para lembrar de novamente, o protocolo de Dresden é epitélio off, 30 minutos de exposição à riboflavina, 30 minutos de radiação ultravioleta e essa seria, então, o modo original. Quais são as variantes, então, dessa forma original de Dresden, tá? Então, as variantes, elas envolvem ou atuação na forma como a riboflavina é disponibilizada, ou na forma como a ultravioleta ela é aplicada, ou também como aquele suplemento de oxigênio, ele é fornecido por aquela córnea, tá?